Ora viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do LSL Cast. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino. Para você que ainda não subscreveu o canal, subscreva já, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum conteúdo do nosso canal. O nosso convidado de hoje é o secretário provincial da Jura em Luanda, Tavares Mbule, assim está correto. Seja muito bem-vindo e boa noite. Obrigada, muito boa noite para si e para o vosso auditório que nos acompanha a esta hora. Perfeito. A princípio, queremos saber na realidade quem é o Tavares Mbule. Bem, Tavares Vítor Mbule é um jovem natural da província do Ix, que muito rapidamente emergiu para o campo político, tanto quando eu falo campo político, depois de completar aquilo que é a idade exigível, 18 anos, e começamos então a praticar aquilo que é a política, fazer o exercício da política ativa. E aqui estamos, tendo passado das funções de secretário zonal para os assuntos eleitorais e poder local da Jura, isso no ano de 2018. Muito rapidamente, para 2019, avançamos como secretário comunal, isso no Quicolo, secretário comunal para comunicação e marketing. Depois assumimos o partido um ano depois, dirigimos o partido um ano depois, e em 2020, então, fomos chamados pela direção do partido para dirigirmos aquilo que era o maior município, politicamente falando, de Luanda. Estamos a falar de Cacoaco. Cacoaco é considerado a segunda Jamba, o bastião da UNITA, e firme, muito jovem ainda na altura, estamos a falar de 2022, assumimos de punho firme e conseguimos derrotar, como se diz na gíria mesmo, surrar o MPLA em 2022. Portanto, depois dos resultados, fomos chamados para dirigir a Jura, onde estamos aqui agora, mas com funções suspensas por conta do 14º Congresso da UNITA, em que nós voluntariamente entendemos apoiar uma candidatura e, para não conflituar com os estatutos e regulamentos do nosso partido, a UNITA, então tivemos que suspender temporariamente as nossas funções, na qual agora respondo como um mandatário de Adalberto Costa Júnior, ou o pré-candidato engenheiro Adalberto Costa Júnior, na província de Luanda. Afirmativo. Gostaria de saber como o Tavares entrou no jogo político. Bem, Será que a infância influenciou bastante? Primeiro por razões familiares e depois por convicção. O meu pai até foi militar das Tintas Fala, foi um oficial superior, e acredito desde pequeno fomos bebendo claramente ideais, princípios e valores da UNITA. E claramente que, atingindo a maioridade, depois de ingressar para o ensino superior, sou formado em Direito, pude compreender do ponto de vista prático aquilo que eram os documentos legais e aquilo que era a prática do país não coincidia. Juntando os princípios familiares e com a aquisição do conhecimento científico, os dogmas que aprendi ao nível superior, então foi suficiente para entender que tínhamos que nos entregar à causa dos angolanos. Isto é lutar por uma Angola melhor e, evidentemente, que tínhamos que nos filiar num projeto político. E isto escolhemos a UNITA e temos estado a dar a nossa luta, pelo que cientes estamos com o nosso contributo, com a força da juventude. Muito rapidamente vamos conseguir materializar aquilo que é a visão da UNITA, que é atingir o poder político e efetivar aquilo que é a alternância no país. Existem vários partidos políticos, como o FNLA, para já servir Angola, PRS, mas por que a UNITA? Bem, cada partido é um partido, mas a UNITA tem um estereótipo próprio, tem uma convicção própria, a olhar pela natureza do seu nascimento. Referenciou a FNLA, referenciou o MPLA, se está lembrado, e eu acredito que deve ler a história, ao quanto da luta colonial, felizmente nós, a UNITA, tínhamos uma filosofia de luta diferente. O MPLA, a FNLA, fazia luta de opressão colonial fora do território nacional. Ao passo que nós, a UNITA, entendemos na nossa filosofia de luta, lutar junto do povo. Como é possível que alguém está a lutar com o colono fica lá nos Congos a mandar os seus militares? Portanto, nós entendemos que liderar é estar à frente dos desafios. E desde o nascimento da UNITA em 1996, tem estado a ter esses princípios. Dois, não obstante deste posicionamento solidário, de proximidade do partido em tempos remotos, estou a falar de 66, 65, que nasce os primeiros ideais da UNITA,
ao quanto do seu projeto de sociedade Muangai, não também desta visão que eu já me referenciei de proximidade, também aquilo que era a cultura da democracia. Era uma utopia, até contam os nossos mais velhos, felizmente nós temos muitas bibliotecas vivas no partido, de referenciar o mais velho Chihuahua, o mais velho Mulato, o mais velho Numa, uma gama de mais velhos, que felizmente nós temos tido a oportunidade de beber a verdadeira história. Não é essa história que o MPLA está toda deturpada, em que dizem que o Dr. Savimbi morreu em 2004, mas ao passo que a história realça que o Dr. Savimbi tombou em 2002. Os livros estão lá. Isso é um mito? É uma verdade. É uma verdade o que o MPLA diz? Não percebi? Perguntei, é uma verdade o que o MPLA diz? Não. Ou seja, os livros do MPLA, do Ministério da Educação, do MPLA, revela que o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, presidente e fundador da UNITA, membro número 1 da Jura, tombou heroicamente em 2004. Mas ao passo que nós também não somos tão crianças assim, até porque o Dr. Jonas Savimbi tombou heroicamente em 2002, tínhamos uma idade que nos permitia, tanto ter uma aclaração dos fatos. Sabemos que foi em 2002, mas o MPLA diz que é 2004. Portanto, alguma coisa está errada. E quando questionam a ministra da Educação, ainda age com arrogância, demonstrando que está errada no seu posicionamento. Mas aqui, eu volto a repetir, nós, a UNITA, desde sempre tivemos este posicionamento. E o posicionamento, conforme eu já disse, não da aproximação dos nossos ideais junto do povo, porque nós temos dito, descer e subir com as massas. Pressupõe dizer que temos que conviver e sentir o sofrimento do povo. Só assim consegue-se resolver o seu problema. Não é ficarem lá nos futungos de Bela, Quilamba, nos shows, luxos, ao passo que o povo está no paraíso, Catintão, Malueca, não consegue se interpretar. E nós temos realidades hoje no país. Portanto, eu não quero aqui citar nomes, mas governadores, administradores de certos municípios, a olhar para a nova divisão político-administrativa, que também é um projeto falhado, volto a repetir, é um projeto falhado, onde o administrador está no município dele não tem rede, no município dele não tem água, não tem condições mínimas de se poder viver, e como ele cresceu no MPLA, no luxo, na miséria, portanto, ele sente que não pode ficar lá. Ele é administrador do município, mas fica 2 meses fora do próprio município. Se calhar o próprio comandante da polícia que fica a internar o próprio município. Portanto, são realidades do país. E com muita tristeza nós temos que assumir isso aqui de forma prática. Perfeito. Falando sobre a nova divisão política administrativa, achas que foi um erro o governo implementar? É um projeto falhado. Por quê? Mais uma vez, temos que dizer que o MPLA tem sido teimoso ao longo dos tempos. Se o país hoje chegou onde chegou por conta da teimosia e arrogância do MPLA. Nós temos dito que o problema de Angola teria sido minimizado, se não resolvido, com a autarquização do país. A olhar para várias realidades que nós temos da região africana, e que por sinal, acho que o campeão da paz acaba sendo o presidente em mérito, em exercício da União Africana, mas infelizmente não consegue beber aquilo que são as experiências boas da própria África. E uma delas é a autarquização, tanto desses países, a olhar para Cabo Verde, uma experiência aqui perto. Até o Moçambique, com os seus arrastão também, uma autarquia também ao seu jeito, não muito acelerada, mas estão lá, deram os passos, conseguem eleger os seus dirigentes ao nível municipal, que seria uma oportunidade. Mas o que se nota aqui, aquilo que tem a ver com a não realização das autarquias, tem que ver com o medo do MPLA partilhar o poder, porque a autarquia fornece poderes administrativos, políticos e, diria, legislativos ao nível das autarquias. E qual é o motivo desse medo? O motivo deste medo é que nós, a UNITA, temos uma filosofia de governo prudente, cautelosa e que visa melhorar as condições do povo. Ou seja, vamos aqui dar hipóteses. O município do Cacoaco, está lá o autarca Mbule a dirigir. O município do Kazenga, está lá o Aragão, né, do MPLA a dirigir. O Aragão, como foram acostumados a saquear o erário. Lá no Kazenga ele está a roubar. Não há desenvolvimento, não há crescimento. Nós, a UNITA, como temos uma filosofia de aproximação e de crescimento, de incutir também aquilo que são os valores que visam engrandecer o país ou engrandecer a autarquia, evidentemente que no meu município vai ter proveito. E as pessoas vão comparar. Opa, lá na autarquia do Kazenga não há avanço. Há sempre saqueamento do erário público. Mas na autarquia do Mbule, que é da UNITA, há crescimento. Estás a perceber a lógica? Portanto, eles têm este medo. E não se justifica elevarem o país para mais de 300 municípios, ao passo que tínhamos simplesmente 164 municípios. Agora dizer que não há condições para a realização das autarquias. E depois, ainda aqui há mais uma contradição. Qual é a contradição? Nasce na medida em que o titular do Poder Executivo, que por sinal é o presidente do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço,
atira a responsabilidade da não realização das autarquias para a Assembleia Nacional. Porque ele está dizendo assim que não, eu só não convoco, porque ele tem, do ponto de vista legal, tem a obrigação de fazer a convocação das eleições autárquicas. Mas ele diz que não pode fazer porque está dependendo da Assembleia Nacional. Dependendo da Assembleia Nacional, e nós estamos a ver, quem tem a maioria parlamentar chama-se MPLA. Pois embora nós temos um terço bloqueante, não é? Temos um terço bloqueante. Mas quem tem a maioria parlamentar chama-se MPLA. E quem é o presidente do MPLA? É o João Manuel Gonçalves Lourenço. Quem é o culpado? João Lourenço. Quem é o culpado? MPLA. De quê? De não realizar as autarquias. É simples. Portanto, não nos pode enganar assim tão facilmente. O MPLA não realiza as autarquias por conta de medo de partilhar o poder. E se por acaso a UNITA assumir o poder, vai mudar esse cenário? Felizmente, eu acho que é público, nós temos estado a partilhar aquilo que é a nossa visão de governo. Isto é público mesmo. Nós temos uma filosofia de governo totalmente diferente. E o MPLA é o MPLA, a UNITA é a UNITA. Temos escolas distintas. E eu acho que você nota pela fragmentação dos quadros do MPLA e da UNITA. Eu acho que você vai buscar um pouco o Dr. Jonas Maria Savimbi e vai buscar um pouco o Dr. Agostinho Neto. Estamos a recuar no tempo. Tu, se fores a ver hoje, eu, por exemplo, viemos de táxi, tinha uma dificuldade da minha viatura, no táxi em que nós viemos, em frente tem lá uma imagem do Dr. Jonas Maria Savimbi. Está lá estampada, Nelson Mandela, Dr. Jonas Maria Savimbi. A imagem está lá estampada, é um símbolo de reconhecimento. E a pessoa que está a usar aquela imagem, nem cartão da UNITA tem. Significa, os feitos, a grandeza da defesa patriótica do Dr. Jonas Maria Savimbi é transversal às cores da UNITA. Portanto, isso é que sustenta a nossa luta. Pressupõe dizer que nós não estávamos errados. Não estamos errados. Por isso é que vamos continuar a lutar. Esta é a nossa visão. Perfeito. Eu gostaria de saber algo. Desde que assumiu o cargo de secretário provincial da Jura em Luanda, quais são as maiores dificuldades que a Jura tem enfrentado? Bem, eu não queria me focar somente naquilo que são as dificuldades da Jura. Como deverá saber, a Jura é o braço juvenil do Partido UNITA. As organizações político-partidárias têm um estereótipo próprio, têm uma própria forma de ser. Isto pressupõe dizer que tem um partido, tem um segmento feminino, não é? Que para nós é a Lima, e temos um segmento, diria, juvenil, que para nós é a Jura. Evidentemente, a Jura enquadra os jovens dos 18 aos 35 anos, não é? Neste intervalo da juventude, e têm uma missão específica, evidentemente, como deverá saber um partido político, de mobilizar, sensibilizar este segmento juvenil. E felizmente nós, a Jura, nos encontramos com inúmeras vantagens. Nós temos estado a dizer assim em Luanda. Sabe por que nos encontramos em inúmeras vantagens? Porque o jovem, hoje, a consciencialização do jovem é bastante evoluída. Os jovens de hoje são jovens de 2000, 2004, 95, 96, jovens que não viram a guerra. Não tem um contexto diferente dos mais velhos de antigamente, que tudo é culpar a guerra. Não, nós temos mais de 20 anos de paz. Está bem, o jovem vai dizer, eu sou um jovem de 20 anos, 19 anos, qual é o benefício que eu tenho? Termina a universidade, não tem emprego. Coitado, vai fazer curso de vai fazer curso de carpinteiro, vai fazer curso de eletricista, também não tem emprego, não consegue encontrar oportunidades. Portanto, é um país fechado. E tem irresponsável, que é o responsável é o MPLA, que não consegue garantir esta oportunidade. Então, eu, secretário da Jura, quando sou chamado a falar da juventude, falar da Jura, não posso somente particularizar, porque eu, quanto dirigente da Jura em Luanda, assumo-me como defensor, como advogado, diria, da juventude em Luanda. Não, de uma forma lata, de uma forma extensa, não do ponto de vista particular. Nós, a Jura, evidentemente, por sermos jovens, que estamos também em Luanda, passamos estas dificuldades. Ou mais agravada, uma dificuldade mais agravada, porque você tem um cartão diferente dos cartões, tanto da elite, e nós conhecemos. E tem no Estado a chegar reclamações. Eu acho que estamos a falar de jovem para jovem, conhecemos a realidade do nosso país, em que o nepotismo, o amiguismo, o familiarismo ainda vincula muito nessas questões. E como deverá saber também, nós temos as estruturas administrativas ou governamentais do país partidarizadas. Pressupõe dizer quem é o governador é do MPLA, quem é o administrador é do MPLA, quem é o administrador comunal é do MPLA, quem é o chefe da energia no bairro é do MPLA, quem é o chefe da comissão no bairro é do MPLA. E você, que é da UNITA, evidentemente,
não vais ter um tratamento tanto de cortesia, Eu estou não me vais ter um referindo inerente tratamento saudável. às oportunidades. Tem tido oportunidades por parte Claramente do que não vais governo? ter oportunidade neste pressuposto que estou a dizer. Porque se eu for a requerer um serviço nesse sentido, eu estou a falar com provas, porque os jovens vêm denunciar isso. Estou a falar com provas, hein? Quando você vai requerer um serviço nesse sentido, você é uma figura publicamente exposta. Que vejam permanentemente a criticar o regime. E eles são hostis à crítica. Nós conhecemos que são hostis à crítica. Pressupõe dizer que você não tem espaço. Vão te ver com tantos portanto, de facto, ainda, mano, aguarda só, sei lá o quê. Mas você tem uma nota aceitável, tem um currículo aceitável, passaste a ganhar na melhor universidade que eles consideram do país, a UCAN, a UAN, mas você não tem oportunidade. Sabe por quê? Porque você é da UNITA, porque você é da Jura. Se fosse dos CAPES, terias oportunidade, mas não acontece. Se você teria um cartão vermelho, preto com uma estrela amarela no meio, você tem oportunidade. Mas estou a falar de prática, mesmo até o acesso ao crédito. Muito recentemente, eu acho, vou contar um episódio rapidinho, muito recentemente tivemos, ocorreu um encontro, meses ido, com o governador do Luanda, onde se pretendia empoderar do ponto de vista profissional os jovens com alguns kits, não é? Com alguns kits. Mas nós, a Jura, por conta, fomos notificados, evidentemente, com muito glamour, a partida não queríamos ir. Mas para não dizer que a Jura é hostil, nunca aparece, eles convidamos, nunca aparece, lá fomos. Mas infelizmente a Jura não recebeu nenhum kit. E saímos felizes também de não receber, porque a nossa pretensão não era mesmo receber. Em função da solidariedade que nós temos, da extensão de um conjunto de jovens que passam dificuldades e que eles têm condições de resolver, não resolvem porque a corrupção está acima do interesse patriótico e nacionalista. Perfeito, entendo perfeitamente. Será que a juventude ainda acredita na política com esses bloqueios? A juventude já não acredita no MPLA. Fruto disso é que temos estado a acompanhar um conjunto... Não, estou a me referir não no MPLA, na política em geral. Visto quem é da Jura, quem é da UNITA, acaba sendo bloqueado. Não, a juventude acredita na política, por isso é que estou aqui a fazer política. E há muitos jovens a fazer política no país. Se tu fores ver, nos últimos tempos tem estado a acontecer um conjunto de jovens que estão a fazer política. Tem muitos jovens agora, muitos partidos, né, que estão a nascer a fazer política. Infelizmente, coitado, nos atacam mais a UNITA porque não sabem. Não sabem porque nós, a UNITA, somos os precursores da democracia no país. Eu tenho estado a falar isso. Ou seja, se existe multipartidarismo em Angola, se existe, portanto, aquilo que é a laicização do Estado, o crescimento, a separação do Estado e a Igreja, é porque houve, na altura, indivíduos, e aqui referenciar mais uma vez com muito orgulho, com muita honra, o nome do presidente fundador da UNITA, Dr. Jonas Maria Savimbi, que bateram-se para que isso ocorresse, porque se dependesse do MPLA, estaríamos num regime comunista. Seria uma extensão da Cuba e a Rússia no seu sentido mais grave. Mas felizmente houve homens com coragem, tanto como há homem com coragem agora, que tem estado a falar para a defesa destes interesses. Perfeito. E atualmente, no seu ponto de vista, como é que está o país? Pois, o país encontra-se numa situação triste, lastimável, porque é visível que as pessoas já não acreditam, as pessoas perderam a esperança, as pessoas perderam o sonho de confiar. Sabe por quê? Porque tem um governo que não está preocupado em resolver os seus problemas, violando mesmo assim o princípio do presidente deles, presidente fundador deles, que dizia que primeiro é resolver o problema do povo. Mas não estão a resolver esse problema do povo. Eu acredito que, em memória, o presidente fundador do MPLA, que depois também eles se conflituam muito, não sei quem é o fundador, mas o presidente que nós conhecemos, conflituam-se muito com esta posição. Portanto, eu sinto que o país vai de mal a pior, por isso é que temos estado a registrar um conjunto de fuga de cérebros do país ao seu mais alto nível, por conta de não acreditarem nas políticas que o governo hoje enaltece do ponto de vista de melhorias. E eu volto a repetir, a solução disto chama-se alternância, porque o MPLA teve mais de 50 anos de governação, e que está a se comemorar os 50 anos de independência na tristeza. Eles pensam que estão felizes. Não, os 50 anos de independência não se resume só nisso. Resume-se também naquilo que é a maioria das condições das famílias, que é precária atualmente. Portanto, deveriam ter vergonha, na minha visão, de comemorarem os 50 anos de independência. Portanto, do ponto de vista de historicidade, é um ano, está bem, mas do ponto de vista prático, olhando para as situações sociais e econômicas, é uma tristeza. Falando de 50 anos da independência, o Jonas Malher Savimbi será
condecorado. Isso aqui é um jogo de mestre ou pressão popular? Bem, eu sinto que é uma pressão popular. Eles recuaram a sua estratégia, porque eles pensaram que não, portanto, honrar, portanto, condecorar o Dr. Jonas Malheiro Savimbi estariam a humilhá-lo. Mas, felizmente, pela popularidade, a aceitação, a grandeza política que até agora o Dr. Jonas Malheiro Savimbi tem e granjeia, sentiram que a revolta popular é tanta e tiveram que recuar. Mas nós, a UNITA, felizmente falando, não estamos preocupados com isso. Se condecoram, se não condecoram, não estamos preocupados com isso. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a dimensão do nosso presidente, conhecemos a grandeza do nosso presidente. Infelizmente, temos testemunhos vivos, que sois vós, do exemplo que eu já disse. Você vai num táxi, tem lá a imagem do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Nesse momento, o desafio, pesquise 10 discursos sonantes, do Dr. Agostinho Neto ou do Dr. José Eduardo dos Santos, de feliz memória, e comparando com os discursos que o presidente fundador da UNITA tem nas redes sociais. Você vai no TikTok, no Instagram, sei lá o quê. O discurso do presidente Savimbi está lá, os jovens inspiram-se. E até arrependem-se, não, afinal de contas o presidente é mesmo um herói. Esse mais velho já sabia do que podia. Quer dizer, eles trazem essa realidade. Portanto, esta prática nos dá conforto, nos dá alívio, porque a partida sabíamos que estávamos no caminho certo. E nós, felizmente, que somos jovens da UNITA, que estamos a entrar agora na UNITA, só nos orgulhamos, porque os nossos mais velhos, afinal de contas, estavam no caminho certo. E se estavam no caminho certo, nós vamos continuar a defender esta causa que é certa, até triunfar, não haja dúvidas. Mas por que essa decisão veio tarde demais? Bem, das condecorações? Volto a repetir, eles queriam humilhar o presidente Savimbi. Esta é a intenção, humilhar o presidente Savimbi. E eu acho que você tem estado a ouvir os discursos pesados do Presidente da República, que muitas das vezes também confunde-se quando é que está a falar como Presidente da República e quando é que está a falar como Presidente do MPLA. Eu acho que o Presidente leva tudo junto e depois não se define, e também fica difícil de avaliar. Mas o que é certo, reitero, quanto o capítulo da condecoração, nós não estamos preocupados, não precisamos de nenhuma condecoração, porque nós conhecemos a grandeza política do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Transcende as condecorações dele. E ficam mesmo com as noites de dia, ficam lá com os putos prata, ficam lá com esse humorista que é o Cotingo, sei lá. Ficam mesmo só com eles, deixam o Dr. Savimbi conosco e com o povo angolano. E pronto. São justas essas condecorações? O critério é deles, não sei qual é o critério. Também nós acostumamos muito o critério da micha em Angola. Não sei. Talvez no Palácio haja algumas michas que estejam a ocorrer, porque isso nas redes sociais está a se propalar muito. Não quero aqui cair neste descalabro, mas é uma realidade. E felizmente somos obrigados também a cair tanto neste déjà vu, né, diria, de interpretações. Mas se são justas, não conheço o critério que está a se avaliar, mas ainda acho que o critério do amiguismo, nepotismo, lá está. Porque virou mesmo a condecoração é um ato solene, é um ato de Estado, é honroso, percebes? De grandeza nacional, de uma grande relevância. Mas agora se banalizou aquilo de uma tristeza total. É só tu olhares no perfil das pessoas que estão a ser condecoradas. Por isso é quando dizem que querem juntar as condecorações destes indivíduos ao presidente Savimbi, nós não aceitamos. O Capapinha mesmo vão lhe condecorar. O Capapinha fez o quê? Se com a juventude não está a fazer nada, fez o quê? O que é de relevante que o Capapinha fez para o país? É o que fez de relevante? Estás a ver? E depois vai se pendurar a Capapinha do Dr. Jonas Malheiro. Desculpa, fiquem com as vossas condecorações, nós não queremos, evidentemente. Nós conhecemos a grandeza do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Infelizmente, não só nós, a UNITA, conhecemos e reconhecemos. O povo angolano conhece. A África e o mundo também conhece. Até porque foi o primeiro angolano a pisar na Casa Branca. Isso fica só assim. Fica cheio. E a UNITA não vai receber? Não percebi? A UNITA não vai receber as condecorações? Bem, a UNITA é um partido histórico. Não vamos descurar esse lado. A UNITA é um partido com responsabilidades estaduais acrescidas. E nós também somos os promotores daquilo que é concórdia e a reconciliação nacional. Vamos aguardar. Pronunciaram-se nesse espírito. Eu acredito que o presidente pronunciou-se ao quando da abertura tanto do ano parlamentar, no dia 15 de outubro, em sede do Parlamento angolano, e lá esteve tanto os deputados da Assembleia Nacional, onde evidentemente a UNITA esteve representada. Temos uma direção do partido, temos uma direção do grupo parlamentar. Evidentemente, caso a direção do partido tenha um posicionamento mais estruturado quanto a isso, poderemos ter um pronunciamento público e evidentemente poderão tomar nota. Segundo o que rola nas redes sociais, o presidente da UNITA
Adalberto Costa Júnior colocou isso à disposição dos militantes da UNITA Não na percebi. recepção das condecorações. O presidente Adalberto Costa Júnior colocou à disposição dos militantes da UNITA se aceitam ou não. Evidentemente, isso só prova mais uma vez que a UNITA é um partido democrático. A democracia na UNITA vincula. Eu estou aqui, neste podcast, a falar minhas verdades, a falar minhas de forma retórica, de forma argumentativa, a trazer a fragmentação do país. Portanto, informei a direção que eu estou a vir aqui, ninguém me coagiu. E ninguém me direcionou a argumentação. Estou aqui de forma livre, assumir como militante, membro da UNITA e dirigente da Jura. Portanto, estou a assumir de forma consciente. Isto na UNITA vincula. O presidente deu este livre arbítrio. Portanto, não obstante disto, não retira a consciencialização, tanto do reconhecimento dos feitos da UNITA. É isso que eu estou aqui a dizer. Quem acha mesmo que deve nos ensinar a nossa história? Quem acha que deve nos ensinar a pensar? Nós conhecemos. É esta leitura que eu estou aqui a fazer das condecorações. E a maturação do quadro da UNITA indica o caminho. Eu já estou aqui a dizer, a grandeza do Dr. Jonas Malheiro Savimbi não é para lhe comparar com os Capapinha, não é. Estás a ver? E eu acho que qualquer quadro lúcido no exercício das suas funções poderá ter uma aclaração, se recebe ou não recebe a tal de condecoração. Portanto, o presidente foi feliz nesse sentido de dar esta oportunidade, esta liberdade que é, diria, interna do partido, de os quadros poderem ou não aceitar a condecoração. Perfeito. Será que a UNITA deve fazer mais com o intuito de honrar o legado do Jonas Savimbi? Eu acho que temos feito muito melhor. Felizmente, nós reconhecemos os feitos e a grandeza dos nossos mais velhos. Nós temos uma máxima que temos dito assim: os nossos heróis nunca serão esquecidos. E quando eu falo heróis, estou aqui a falar heróis anônimos e anônimos, ou desconhecidos. Porque a nossa luta foi multifacética, né? Teve várias fases. E a um dado momento, muitos deles tiveram que entregar-se à pátria, incluindo o nosso presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Portanto, eu sinto que nós, a UNITA, honramos não só o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, mas honramos também os nossos mártires. Isso para tu teres noção, que nós honramos o dia 18 de julho, que é a data, o Dia Nacional da Jura, em memória ao comandante David Jonathan Chingunji. Quem foi David Jonathan Chingunji? Foi um dos integrantes dos 12 conjurados de Mwangai, que partiram para a China em 1995 para uma formação político-ideológica. Ou seja, este jovem, e foi um dos mais jovens desta delegação, onde estava o mais velho Chihuahua e outros, portanto, por fazer parte deste percurso, este é nosso mais velho, este é nosso herói, que nós demos-lo como patrono da Jura, atualmente é honrado. O 18 de julho é a data que ele tombou heroicamente. E a data que nós consideramos ser relevante. Por isso é que há a contradição do Dia Nacional da Juventude. A JMP acha que o Dia da Juventude tem que ser 14 de abril, que é o dia que morreu o tal comandante dele, o hoje ainda. E nós, evidentemente, por termos filosofias de pensamento político diferente, não vamos aceitar que o Dia da Juventude seja no dia 14 de abril, que é o dia do herói deles. Nós também temos os nossos heróis, temos aqueles que fizeram a nossa história. Portanto, eu acho, abrindo este capítulo, é preciso que se busque pontos de convergência neste sentido para encontrarmos data unânime em respeito da liberdade de pensamento e opinião pública. Ou Perfeito. opinião política. Perfeito. Está-se a aconchegar o Congresso da UNITA. Expectativas? O Congresso é uma festa. Felizmente, para nós, a UNITA, o Congresso é uma festa. O que é o Congresso? O Congresso é o órgão superior deliberativo do partido. E este mesmo órgão reúne de 4 em 4 anos. Para, primeiro, analisar a vida interna e externa do partido. Segundo, que é tem vários pontos, mas o mais relevante é analisar a vida interna e externa do partido. Depois, eleger o presidente. Ali eu acho que onde quer chegar, eleger o presidente. E felizmente nós, a UNITA, como somos democráticos, e felizmente os nossos congressos têm múltiplas candidaturas, a olhar para a experiência de 2019, que tiveram pesos pesados da nossa UNITA, diríamos assim. De feliz memória, esteve a concorrer ao cadrão máximo da UNITA em 2019. Estou aqui a fazer uma retrospectiva para responder aquilo que é a sua pergunta. Tivemos o Dr. Raul Dan, de feliz memória, acho que conheceram o Dr. Raul Dan de Cabinda, um retórico argumentativo muito forte, um exímio deputado. Tivemos também o nosso mais velho Numa, o general Numa, um histórico militar, um general tanto de carreira,
tivemos também o nosso mais velho, que me passa agora o nome, tivemos 5 concorrentes. E, na verdade, o mais velho Sacala, um diplomata, enfim, tivemos vários concorrentes. Infelizmente, ao olhar para aquilo que foi a leitura dos delegados na altura no Congresso, passou o engenheiro Alberto Costa Júnior. Desde o período que passou o engenheiro Alberto Costa Júnior, vocês viram, somos testemunhas, aí as calúnias do MPLA começou a ocorrer. Porque ainda a oposição, ou o partido da situação, entende que deve dirigir caminho para a oposição. E vocês vejam um conjunto, tem estado a haver um conjunto de partidos com um conjunto de situação interna não muito saudável. Há mesmo infiltrações lá, para criar problema e criar situações para que eles se perpetuem no poder. Mas a UNITA, pela sua maturação, soube ultrapassar os problemas. Ora diziam que o presidente Adalberto não é angolano. Ora diziam que este não estudou. Ora diziam que é pedófilo. Ora, quer dizer, um conjunto de situações, mas na tendência de retirá-lo do cadeirão máximo da UNITA. Porque isso representava uma ameaça. Onde até resultou na impugnação do próprio Congresso. Em 2021, temos esta experiência. Impugnou-se o Congresso da UNITA. Mas o que eles não queriam não eram os atos administrativos. Nós, a UNITA, somos mesmo estruturados. Temos uma escola mesmo que ensina mesmo bem, aprendemos mesmo bem na UNITA, o que é política mesmo. É por isso que eu tenho estado a apelar. Esses partidos que estão aí a nascer, bebam mesmo ainda da UNITA. Feliz eu para já que o líder saiu da UNITA. Acho que bebeu alguma coisa. Também o liberal, acho que há bebeu rumores alguma coisa. E tem estado a fazer algum de que o trabalho, presidente aqui parece. Adalberto Costa Júnior será reeleito. Bem, eu acho que ao olhar para os feitos que o presidente Adalberto fez nesses anos de sua vigência de mandato, é bastante ilustrativo. Eu acho que é bastante positivo. E nós aprendemos assim com o presidente Savimbi. Portanto, quando eu não estiver mais entre vós, escolhem aquele que o inimigo não gosta. E o inimigo não gosta do engenheiro. Portanto, esse mesmo que não lhe gostam, é que nós lhe queremos. E não vai ser um bule quem vai dizer isso. Um bule é só um delegado, o meu é só um voto, ele só tem o mesmo um voto. Mas a consciência dos delegados, a visão dos delegados, é quem vai ditar o resultado. Mas se me perguntar quanto um bule, enfim, tenho que dizer que o resultado, eu, que sou da UNITA, que estou lá, o que o engenheiro fez, é mesmo de salutar. Tu olhas para a diplomacia, tanto você não tem um indivíduo, internamente falando, um representante de um partido político que granjeia a diplomacia regional e internacional, como o engenheiro Adalberto. O presidente da República mesmo fica aí a viajar. Não tem o mesmo calibre diplomático que o engenheiro Adalberto. Isto é um facto. Então, é mais que confirmado. Acho que qualquer indivíduo de sã consciência consegue interpretar isto. Portanto, este indivíduo, evidentemente, que não vamos lhe deixar escorregar assim facilmente. Não é? Uma vez que estamos a dizer que o poder está tão perto lá em 2027. Então, quer dizer, nós a UNITA conhecemos o que queremos, mas só que as pessoas pensam que tipo, são muito distraídos. Não, nós sabemos o que queremos. E eu acredito que os delegados poderão, evidentemente, dar este voto de confiança a olhar para a visão estratégica do partido. A nossa luta, a nossa disputa, que fique bem claro, não é o Congresso. A nossa disputa é 2027. Perfeito. E chegaremos lá unidos e coesos. O Tavares afirmou de que quem não gosta de Adalberto, ou melhor, os inimigos, eu gostaria de saber quem são esses inimigos que não gostam do Adalberto quando eu falo Costa. De inimigo, refiro mesmo do regime. O regime não gosta do Adalberto? Certamente. Por quê? Você também, isso é política. Você quando tem um adversário que te complica muito, você fica preocupado. Porque, quer dizer, em qualquer debate, você só perde. Nós vimos e assistimos o presidente Adalberto. Filho Aleu insistiu. Epa, J-Lo, vem só para um debate. J-Lo, vem só para um debate. O presidente sempre a esquivar. Até agora nunca tivemos. E por que essa corrida? Epa, não. É bom, eu acho que seria bom. Eu até vou me retirar ainda o casaco de político. Vou meter o casaco de cidadão, porque também sou de cidadão. Seria bom ter os maiores players políticos do país a olhar para o maior partido da oposição, a liderança do maior partido da oposição, e a olhar para o partido governo, partido Estado, a terem confrontações de ideia. Eu acho que ajudaria bastante naquilo que é a reconciliação nacional, primeiro, e naquilo que é o interesse estratégico do país. Porque nós, a UNITA, temos uma visão econômica, temos uma visão social, temos uma visão política para o país. Eles perdem quando não nos ouvem. Estás a perceber? Tanto seria bom ter o presidente lá, mas infelizmente o presidente sempre dá engano, nunca tem tempo. Talvez aí viagens. Na sua visão, que avaliação tu fazes da governação anterior e atual? Tanto
Tudo é MPLA. Tudo é MPLA. Eu acho que mudou-se simplesmente mudou-se simplesmente o motorista, mas a caravana é a mesma. O problema do MPLA não são as pessoas. O MPLA é a sua filosofia, a sua visão política. Se tu fores a lembrar, eu acho que estarás a lembrar, quando o presidente João Lourenço entrou, tanto na liderança do partido e do país, nos primeiros 3 meses, aquilo foi um show. O presidente foi comer no KFC, aí ao lado do aeroporto. Comeu lá. Comeu. Aquele pão mesmo, pão do KFC. O presidente comeu, sentou lá. Houve choros e Certamente. tudo. No semáforo, o presidente parava. Não é este aparato que estamos a ver com o presidente quando está a passar. Aquilo é um aparato. Quer dizer, ninguém mais pode... O presidente parava no semáforo. Agora, quem é o presidente? Te pergunto quem é o presidente. Houve choros. O presidente, claramente, que se tornou, nos últimos dias, sei lá. Sacaia não é a vontade dele. Talvez o presidente, o coração dele é de boa pessoa, mas o MPLA não lhe permite ter esse espaço. Talvez. Até chorou desta vez, mostrou que o presidente é sensível, também tem pensamento. Agora, não se sabe se é um choro verdadeiro ou são lágrimas de crocodilo, como estão a referenciar os internautas nas redes sociais. O que tu achas? Prefiro não argumentar. Perfeito. Porque a minha visão como político não será muito boa. Mas eu acho que o presidente tem sentimentos, enfim. Mas o que eu acho que o MPLA evaporou no tempo. Eu sinto que o MPLA evaporou no tempo. Já não tem mais o que mostrar. Já Então, não tem mais o que dar. O que eles têm que ter é a sensibilidade, a coragem de assumir que o seu tempo chegou. Ou seja, todas as ditaduras, todos os regimes têm o seu tempo. Dizia um grande pensador, um grande analista, que nenhuma arma é capaz de calar a vontade de um povo. E sinto que o MPLA, aquilo que é o seu estereótipo de partido político, está mesmo sem força. É só tu veres hoje os conflitos que o próprio partido tem, a luta que o próprio partido tem. Todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer assumir a liderança, todo mundo quer fazer aquilo. Enfim, é como tudo. A ver, nós temos a nossa missão. O que é certo, vamos acompanhar. As borradas dele, vamos lhes deixar mesmo com eles. E vamos aproveitar, evidentemente, para a materialização da alternância, como sempre. Evidentemente. E quais são as suas expectativas para as eleições de 2027? Bem, a expectativa é positiva. Digo positiva na medida em que o MPLA cada vez mais continua a decrescer. A decrescer, refiro-me, do ponto de vista social e econômico. Ou seja, o MPLA tende a entender que quando eles posicionam-se mal com a sociedade, com o povo, do ponto de vista de melhoria das situações econômicas e sociais, facilitam o nosso trabalho. O arroz quando sobe, a fuba quando sobe, ou seja, as propinas quando sobem, no hospital não tem xarope, não tem medicamento, o quartel não tem, o táxi sobe, o combustível sobe. Esses problemas todos causados pelo MPLA, pela incapacidade governativa do MPLA, facilitam o nosso trabalho. O povo vai escolher quem? Vai escolher mesmo a UNITA. Portanto, facilitam facilmente o nosso trabalho. Por isso é que eu tenho dito, o presidente João Lourenço não lhe ajuda, não tem bons assessores. Não tem bons assessores. Então, em 2027, MPLA cai. Evidentemente que nós estamos a olhar para um 2027 com muita expectativa. E nós... Não vai acontecer o que aconteceu em 2022? Não, nós até não estamos a pensar em 2022. É que 2022, nós, a UNITA, evidentemente, pela responsabilidade de Estado que nós temos, tivemos que ter um posicionamento, eu diria mesmo, estadual. Eu acho que acompanhamos um pouco aquilo que ocorreu em Moçambique. Não foi de bom, não é saudável. Nós, a UNITA, não defendemos isso. E quem acha que nós temos medo, engana-se pelo tempo. Eu acho que vocês conhecem bem a UNITA de 66. E esta filosofia da UNITA existe. E um dado momento da nossa história, nós tivemos que recuar e afirmarmos como uma defesa, fazermos a vanguarda. Isto pressupõe dizer que nós, a UNITA, temos mesmo força. Mas em cada etapa de luta exige um pensamento adequado. O pensamento adequado no momento exige, portanto, usarmos inteligência, termos sapiência. E é com esta inteligência mesmo que vamos derrubar o MPLA em 2027, não haja dúvida. Se as pessoas acham que a UNITA vai recorrer a armas, vai recorrer até porque não temos um exército, não temos nada disso. É mesmo inteligência só, é mesmo os cérebros que vão derrubar o MPLA em 2027, com a força do povo, com a força da juventude, porque o sofrimento é visível e é latente. E se por acaso, e o culpado chama-se MPLA. E se por acaso, com todas essas políticas, o MPLA não deixar o poder? Só que qual será o posicionamento da UNITA? Eu diria, os matemáticos que são exatos, porque tem incidido que talvez os políticos dão muita volta, giramos muito numa única coisa. 1 mais 1 é 2. E quando eu estou a falar que 1 mais 1 é 2, é uma ciência exata.
E a fragmentação é aquilo que eu já te disse. Há uma tristeza enorme dos angolanos, que eu já me referenciei. A cesta básica está cada vez mais a disparar. Nós que estudamos, que pretendemos fazer o mestrado, as propinas dispararam. Eu acho que é uma realidade que nós assistimos todos. O táxi, o combo do táxi aumentou de 200 para 300, nem todos têm a mesma condição financeira e econômica. O poder aquisitivo das famílias está difícil, está precário. Criaram uma política deles de aumentar o salário mínimo nacional. Só que os economistas, as pessoas que entendem de economia realmente, estão a dizer, neste nosso país, Angola, com 100 mil kwanza você não consegue fazer nada. Os economistas, os estudos dos economistas dizem, os economistas, analistas ligados ao circuito financeiro, ao mercado financeiro ou econômico, para que um angolano tenha uma vida razoavelmente estável, com uma família nuclear, quando eu estou aqui a falar de uma família nuclear, estou a me referir a um pai, uma mãe, um filho, tem de ter um rendimento mínimo de 250 mil kwanza. O Estado aprovou quanto? Um salário mínimo de 100 mil kwanza. É incompatível, é incompatível. E aumentam o salário, aumentam o preço do combustível. Está vendo a política dele? Depois, daqui a pouco, vão aumentar mais um pouco o salário, 150, 200, vão aumentar o gasóleo, 400. Estás a ver como eles nos governam. É mesmo só assim. Portanto, eu sinto que a juventude interpretou esta filosofia. Hoje, a juventude interpretou esta filosofia. Por isso é que os meus amigos, diria meus amigos, meus irmãos, são meus irmãos, né? Somos todos filhos de uma pátria. Os meus irmãos da JMPLA não conseguem andar com as t-shirts dele, o meu amigo da Jura, andamos e começamos a vir. As suas acenavam, UNITA, doutor Savimbe. É bonito ser da UNITA, porque quando você está a andar é um orgulho. Agora, o e por que eles não conseguem? O MPLA, quer dizer, as t-shirts, ficam com medo de andar com as t-shirts, porque por quê? O povo sente-se que são os causadores do seu sofrimento, como são. Portanto, esta é a leitura que o povo tem, esta é a leitura que as massas têm. Se por acaso... Isto que estou a dizer é uma prática. Infelizmente, eu não sou um líder de gabinete, eu sou mesmo de campo, eu sou um líder de campo. E nós temos estado a constatar isso com a fragmentação. Temos estado a constatar isso com a fragmentação, aquilo que tem a ver a aceitação da grandeza política do nosso partido, por conta dos nossos ideais, evidentemente. Perfeito. Chegamos praticamente no segundo bloco e o nosso programa tem o privilégio de pedir ao secretário participar no nosso jogo positiva ou negativa. Nós vamos colocar rosto e dizer os nomes de algumas figuras ou entidades e o secretário provincial da Jura vai dizer se dá ou não nota positiva a esta figura ou entidade. A primeira imagem é da primeira secretária da JMPLA provincial de Luanda, Jéssica Romeiro. Bem, Tavares dá ou não nota positiva? É minha homóloga, do outro lado até. Poderíamos ser corteses. É mulher, não é? E nós, africanos, felizmente cresci numa família cristã, aprendemos a respeitar as mulheres, a tratar bem das mulheres, são nossas mães, mas infelizmente somos políticos, então nisso temos que ser mesmo duros. Eu acho que ela representa mal a juventude. Sinto que ela representa mal a juventude. Sabe por quê? Quantos jovens do MPLA, da JMPLA, que tem estado perto do governador, tanto como eu estou perto do tio, dos tios, de todos os tios que tentaram ser tios, o Mano Adriano Sabinado. E quando há uma preocupação, eu partilho com ele. Secretário provincial do partido, que acho que a juventude tinha que ser assim, tinha que ser assim. Eu tenho de ter a coragem de partilhar aquilo que é a visão estratégica da juventude. Porque a minha comunicação passa na juventude, porque eu que sou jovem. A minha linguagem na juventude passa. Se ela é a representante, diria, da juventude em Luanda. Os problemas da juventude em Luanda são visíveis, são precários. E eles é que têm o aparelho de resolução, o dinheiro, o poder político, o poder governamental. Está na mão dela. E ela, quanto mulher, e eu acredito que mãe, sente-se satisfeita como tem estado a escorraçar as nossas mamães zungueiras, e muitas delas são jovens,
tem estado a se sentir bem quando tem estado a escorraçar os nossos irmãos cupapatas, motoqueiros, vulgo, os taxistas recentemente, da forma que estão a ser agredidos. Ainda, muito recentemente, tivemos a exposição do vice-presidente, acredito que da ATA, que uma imagem muito chocante, ao passo que só estavam a reclamar o exercício de um direito, tanto constitucionalmente consagrado, que é o direito à manifestação. Quer dizer, eu não consigo entender esta fórmula. Ali onde eu dou nota zero à senhora secretária provincial da JTP lá. Por isso é que eu tenho estado a pedir, porque eles acham que estão no caminho certo. Quer dizer, nós na Cidade Unida já tipo, estamos a falar uma toa, não sabemos. Eles acham isso. Eles como acham que estão no caminho certo, temos estado a dizer, vamos ainda só discutir. Você ainda vem só, fala porque que está certo, eu vou dizer porque que está errado. E não aceitam. Um exemplo prático, é o que eu disse. O presidente do nosso partido, na altura, como candidato a presidente da República, solicitou reiteradas vezes, até em comícios públicos, que queria uma frente com o presidente do MPLA na altura, que não seria nenhum desrespeito, porque naquela vigência, ele não é presidente da República, é presidente do MPLA. E o outro presidente, age mesmo taco a taco, mas o presidente nunca apareceu no debate. Tanto como os secretários provinciais do partido solicitam os governadores, tanto como nós, a Jura, estamos a solicitar a JMPLA, não participam. Porque nós sentimos que então é um desafio que claramente, nós sentimos que Tavares deixa. Nós em Luanda e no país somos a maioria. Mas eu acho que, diria assim, ela tem mais para falar da juventude. Porque eu só tenho uma força política. Um bule vai vir, vai identificar os problemas do taxista, do motoqueiro, vou identificar e vou vir na vossa plataforma para defender. Se calhar vou lá na esquadra, vou lá no comando municipal, vou lá na administração municipal, no governo provincial, se calhar marcar audiência de uma semana, 2 meses que recebe, para ir reclamar no governador. Ao passo que ela está perto do governador, lhe permite fazer chegar esta preocupação e resolver de coração o problema dos jovens. Estás a perceber a lógica? Portanto, eu acho que esta gente é muito insensível. E vai me desculpar mesmo, é mulher, conforme eu já disse, mas é uma nota zero para esta gente. Ela, o Tavares aqui está a pedir um debate, será? É isso? Tinha tudo para trazer melhorias do ponto de vista, tanto juvenil. Alguma inovação. Eu já disse aqui dos kits. Os kits deram-se entre eles. Os meus amigos, que eu não quero referenciar aqui as forças, de dizer que nós temos boas relações. A juventude partidária, opositória em Luanda, temos boas relações. Conversamos, inclusive temos o nosso grupo do WhatsApp, com as suas ideologias particulares. Cada um tinha a sua filosofia. Depois eu lhes comuniquei. Meu amigo, vocês foram lá no telegovernador, estão a dar kit para a juventude. Receberam o quê? Ficaram a reclamar. Eu mesmo assim, só me deram uma compressora de ar. Mas os da JMPLA levaram motorizadas, com papatas, computadores. Está a ver a diferença? É por ali que eu estou a dizer. Então elas estão no bolo, sentem-se, que têm que servir-se melhor. E quem não está, portanto, a Deus dará. Portanto, eu sinto que para a primeira secretária, dia da JMPLA em Luanda, uma nota negativa. Nota negativa. Razões que eu aqui já evoquei. Vamos correr com o tempo. Exatamente. Muito bom. A próxima imagem é do secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha. Para que não podia argumentar muito. As razões são as mesmas. A diferença é que um tem dimensão nacional, o outro tem dimensão provincial. E eu acho que um dos grandes desafios que o Capapinha teria para lhe ajudar era mesmo melhorar aquilo que tem a ver com a fuga de cérebros de jovens nas demais províncias do país. Por exemplo, nós temos províncias que não têm sequer uma universidade. Os jovens têm de sair das suas áreas de origem para vir para Luanda só para dar sequência da sua formação. Antes, que movia a juventude era um conflito armado. Ou seja, antes de 2002, as pessoas vieram para Luanda. Dizia-se porque estavam a fugir da guerra ou conflito armado. Hoje, as pessoas vêm em Luanda à procura de melhores condições de vida. Então, quanto jovem está perto do mais alto mandatário da nação, o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, tinha tudo de aconselhar o presidente a resolver esses problemas. Dizer ao chefe, mesmo lá no quando, vamos só meter lá uma universidade, vamos só meter lá uma empresa. Está a ver? Ajudaria, mas é no segmento de defender o jovem, tanto como eu disse. Eu, junto do meu secretário, tio dos tios, com todo o respeito que eu tenho dele, quando se trata da juventude, eu vou falar com ele porque eu sou a comunicação do partido em Luanda, da juventude. Estás a perceber? Agora não sei se ela não tem medo de falar com o presidente, como são todos os generais, talvez. Mas nós temos a coragem de representar bem a juventude. E isto deve ser. A juventude deve ter coragem, a juventude deve ter força. Não deve somente faltar com respeito, mas nós temos que entender que nem sempre os mais velhos também têm razão. Os mais velhos também erram.
quando chega este momento, os jovens, com delicadeza, com prudência e com devido respeito, devemos chamar a atenção. Eu acho, quer o Capapinha, quer a Jéssica, não tem coragem de enfrentar negativo. O governador nem o Presidente da República. Consequência, o jovem está onde está, a tirar da sua própria sorte. Mas nós estamos aqui, ainda na oposição, vamos continuar a defender e, evidentemente, materializando a alternância em 2027, só mesmo vós poderão fazer o melhor juízo. Se um Bule também só falava, está a executar. Quer dizer, nesse momento vocês não têm como nos julgar. Esta é a nossa vantagem. Mas eu tenho como julgá-los, porque eles estão lá e não conseguem fazer nada. Perfeito. A próxima imagem é do Massanga Savimbi. Dá ou não nota positiva a esta figura? Bem, eu não tenho por que dar nota negativa ao Dr. Rafael Massanga Savimbi. O Dr. Rafael Massanga Savimbi é um quadro, diria, que emergiu do partido muito antes de mim, é o nosso mais velho do partido, faz parte da direção nacional do partido e, não obstante dele avançar como pré-candidato do nosso partido, eu vou aqui hostilizar o Dr. Rafael Massanga Savimbi. Até porque eu disse que nós, a UNITA, não somos hostis tanto à democracia. O Dr. Rafael Massanga Savimbi é livre de poder efetivar a sua candidatura. E que ele tenha a capacidade de mobilizar as estruturas, se tiver as melhores condições, vai avançar. É um quadro da UNITA, é filho da UNITA, tanto é filho do Dr. João Maria Savimbi, é quadro politicamente formado na UNITA, é nosso orgulho, é nosso mais velho, portanto eu dou uma nota positiva a ele. Não tenho por que dar nota positiva a Massanga. A próxima imagem é do ativista social Mos Khalifa. Dá ou não nota positiva? Bem, a esta ativista? Eu sinceramente tenho dificuldade de entender. Eu não sei se ele é ativista, se é um ativista religioso, se quer dizer, eu sinceramente falando tenho dificuldade de entender o Mos Khalifa. Eu, na verdade, não lhe sigo, né? Mas o seu posicionamento, por vezes ele aparece ser religioso, por vezes aparece ser ativista. Enfim. Mas o que é certo é, eu vou dar uma nota negativa por uma razão. Eu acho que ele esteve aqui convosco recentemente e ele atacou duramente a UNITA, dizendo que a UNITA quer me matar, o MPLA quer me matar. Eu não sei o que o Mos Khalifa fez para a UNITA lhe matar, percebes? Eu não consigo compreender, mas eu sinto que o Mos Khalifa é a minha visão. O Mos Khalifa, ele acho que é muçulmano, né? A igreja muçulmana também está lá com o seu declínio. E se ele politicamente ter uma relevância do ponto de vista da mídia e das plataformas digitais, consegue alcançar aquilo que é o seu objetivo. Hoje, se tu fores a ver, todos aqueles que atacam a UNITA conseguem ter destaque do ponto de vista de likes. Todos. E eu estou aqui a falar todos, incluindo mesmo esses partidos políticos. Você vai ver o discurso dele só atacar a UNITA. Mas é forma de buscar protagonismo do ponto de vista social. Mas falando porque o sobre MPLA, isso, como já não tem nada do ponto de vista de ataque, então eles interpretam a UNITA como o único instrumento, o único gabarito do ponto de vista de ataque. Eu acho que o Mos Khalifa enquadra-se nesta perspectiva. Porque nós, a UNITA, com responsabilidade política, responsabilidade social, responsabilidade estadual, que a UNITA granjeia. Porque quando tu tens a retaguarda, você não tem mais outro partido proponente assumir o poder. Não tens, do ponto de vista de estruturação, eu posso falar de boca aberta, não tens. Nós, a UNITA, temos estruturação partidária em tudo que é canto deste país. Do bairro até aqui onde está a nossa sede nacional. Temos estruturação em qualquer parte do país. Você vai lá vai encontrar um membro da UNITA, bem identificado, ao seu critério. Portanto, não há uma outra força política em Angola capaz de materializar a alternância que não seja a UNITA. Agora, um partido com esta responsabilidade vai sair mesmo para atacar o Mos Khalifa. O Mos Khalifa, então, é o quê que a UNITA vai lhe atacar? Percebes? Não tem que vai lhe matar. Não tem fundamentação lógica do ponto de vista político. Eu consigo enquadrar aqui o Mos Khalifa. Portanto, eu, neste sentido, de eu interpretar que ele faz isso para buscar protagonismo e de forma negativa, prejurar, injuriar, caluniar e manchar o bom nome de um partido político que tem responsabilidade de Estado. E a responsabilidade de Estado não é partidária, mas é por Angola e por os angolanos, conforme disse e aprendemos na nossa escola política, Dr. João Maria Savimbi. Eu acho que ele vai infeliz. Porque o Mos Khalifa, quando ataca a UNITA, não está a atacar a UNITA, está a atacar o povo angolano. Porque eu gostaria de saber, a UNITA é um único instrumento de luta que tem defesa. E nós temos estado a acompanhar isso. Polícia, o indivíduo foi escorraçado pela polícia. Não vai nas quadras, está aqui na UNITA, porque ele sabe que a UNITA é a voz do povo.
o indivíduo lhe agredir, vai vir queixar no secretário, percebes? Porque eles sentem-se um sentimento de defesa, de pertença, um sentimento, diria, de responsabilidade no Partido Unita. Portanto, eu acho que o Mos Khalifa foi infeliz. Eu mesmo também tenho estado a falar, mas eu falo com uma certa prudência, né? Porque eu reconheço a força dos outros. Agora, mas assim, é quem que vai levantar mesmo na Unita, é quem? Nós mesmo a Unita é quem? O Mos Khalifa, ele tem que se reposicionar, pá. Eu acho que ele tem estado a ganhar o seu espaço. É um jovem que diria até que sinto que tem uma coerência do ponto de vista, diria, do ponto de vista religioso ou cristão, do ponto de vista cristão e do ponto de vista tecnocrático ou científico, muito apurado. E ele pode ganhar o seu espaço não atacando a UNITA, porque nós a UNITA temos mesmo responsabilidades próprias e a nossa missão não é mesmo com os ativistas, a nossa missão é com o povo angolano. Ele faz parte do povo angolano, então... Perfeito. É uma forma resumida. Eu gostaria de saber algo. Quem publica as coisas ou políticas perversas da UNITA é constantemente criticado nas redes sociais. Por quê? Por exemplo, a nossa página, quando publica uma informação de que a UNITA fez algo que não beneficia o povo, criticam de que essa página foi comprada e tudo mais. Eu não sei, mas eu sinto que essas interpretações são normais. Primeiro que a UNITA não é Estado. A UNITA não é um partido do governo. Eu sinto que vocês nos criticam mesmo só à toa. A UNITA não é partido do governo para vocês começarem a nos criticar. O que queremos fazer? O dinheiro da água não vem na nossa mão, o PIN não vem na nossa mão, mas nos criticam por quê? Quer dizer, vocês devem nos criticar naquilo que é a perspectiva política, olhando para o vosso interesse, naquela grandeza que eu já disse que nós, a UNITA, somos a única força alternativa para o poder político. É nesta lógica. Mas agora, internamente, nós, a UNITA, temos princípios. Por exemplo, eu Umbula tenho o meu problema com o Mokota Sapinal, o Mokota Nelito, secretário-geral da Jura. Eu não vou pegar este problema publicitar nas redes sociais. E vocês pegam aquilo e depois fazem notícia. Um membro, um quadro da UNITA tem princípios e valores. E nós, felizmente, temos órgãos abertos onde discutimos esses assuntos. Quando o indivíduo já tem esta prática, é porque este indivíduo alguma coisa não está boa. Ou não interpretou bem a causa da sua luta, ou então este indivíduo é devidamente manietado. É isso que está a acontecer. Mas agora, vocês que não nos ataquem muito, têm que nos atacar com fundamento, porque quem governa esse país é o MPLA. Desde 75, nós somos só a oposição mesmo que estamos a lutar, atingindo o poder. Aguardem, em 2027, quando assumirmos o poder, depois de 2, 3, 5 anos de poder, façam o vosso balanço. Ali sim vamos aceitar as críticas. Perfeito, vamos correr com o tempo. Eu gostaria que o Tavares, em uma forma resumida, responde sim ou não e diz porquê. É uma forma resumida. A próxima imagem é do ministro do Interior, Manuel Homem. Está ou não nota positiva a esta entidade e porquê? Bem, eu dou também nota negativa ao seu ministro do Interior, na medida em que eu sinto que o ministro do Interior é um jovem, e enquadra-se naqueles proeminentes jovens do MPLA. Sinto que teria uma visão diferenciada daqueles que a velha guarda. Sinto que o ministro herdou, inculcou aquilo que é o pensamento antigo do próprio MPLA. É preciso inovar um pouco a política, é preciso inovar um pouco as agendas. E eu sinto, olhando para as últimas apreensões arbitrárias, a olhar para as últimas, tanto manifestações que ocorreram em Luanda, que eram pacíficas e livres, mas o senhor ministro, diríamos que tem o controle do aparelho policial, esse aparelho castrense, agiu com toda a força. As consequências ainda temos nossos ativistas, infelizmente, injustamente presos. Nisso, dou uma nota negativa. Perfeito. A próxima imagem é do Isaías Kalunga. Isaías Kalunga, o presidente do Conselho Nacional da Juventude. Isaías Kalunga também foi fazendo o seu trabalho. Primeiro que ele deu uma nota negativa, porque o Conselho Nacional da Juventude portanto, acaba sendo a Assembleia da Juventude ao nível nacional e, infelizmente, partidarizou-se o Conselho Nacional da Juventude na medida em que o Kalunga não soube assumir-se como patriota, não soube assumir-se como líder da juventude. Quer dizer, em certas condições é necessário entender que eu tenho que retirar o casaco partidário e vestir o casaco da nação. Mas, infelizmente, os nossos irmãos do MPLA, o casaco do MPLA levam em todo canto, na igreja, na administração, levam em todo canto, assume-se como indivíduo do MPLA. E esta arrogância estraga o país. Por isso é que nós ajudamos. Pela maturação política que nós temos que sair do Conselho Nacional da Juventude.
Porque nós tínhamos um líder do Conselho Nacional da Juventude, que agora também foi retirado, um líder do Conselho Nacional da Juventude que fazia campanha do presidente do MPLA. Quer dizer, você na atividade, o líder está mesmo com a camisa do MPLA, presidente do povo, presidente do país, está a fazer campanha do presidente do MPLA. Porque muitas das vezes... Na certa ainda vem Deus conosco. Claramente, não, é mesmo isso. Conflitua-se o papel do presidente da República, quando é que está como chefe de Estado, quando é que está presidente do MPLA. Por isso que nós, a UNITA, o presidente da UNITA, felizmente disse em 2022, se eu for a presidente da UNITA, eu retiro o casaco da UNITA, deixo de ser presidente da UNITA e assumo somente o presidente da República. O presidente da República é um ente de responsabilidade, é mesmo para acudir todos os problemas, todos os partidos políticos. E, infelizmente, nós em Angola ainda não temos isso. O presidente da República está obeso de responsabilidade, é o chefe de Estado, é o comandante em chefe, é o presidente do MPLA, o chefe está mesmo pesado de responsabilidades. Por isso é que o país anda como anda. Perfeito. Nota negativa, Nota ao negativa, Isaías É Kalunga. zero mesmo, ainda bem que lhe roubaram de CNJ. Muito bom. A próxima imagem é do empresário da juventude, Bento Kangamba. Dá ou não nota positiva a esta entidade? Bem, Bento Kangamba eu acho que é um cota... Fica difícil de interpretar. Difícil de interpretar porque eu sinto que o Bento Kangamba acaba sendo um dos únicos corajosos do MPLA. Ele tem a coragem de assumir os problemas. Pelo menos é corajoso. Ele assume os problemas, mas o erro dele é por ser mesmo do MPLA. Acaba estando ligado por essas filosofias. Mas até que eles têm bons princípios, ele consegue defender, consegue aparecer na ribalta, discutir com a juventude, trazer aspectos com a juventude. Mas o facto de estar ligado com a filosofia arcaica do MPLA, então acaba também levando uma nota negativa quanto a esse aspecto. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de saber uma coisa. O afastamento de Isaías Kalunga do CNJ tem gerado muitas polêmicas nas redes sociais. A Jura vê essa decisão como uma questão política ou institucional? Bem, eu sinto, há duas correntes, né? Há duas correntes. Eu acho que isso nos acostumou também o MPLA. Quando tu já não serves os interesses do chefe, então tu és rapidamente retirado. Eu acho que o Kalunga deu o seu tempo e teve o seu tempo, mas acredito que já não agrada ao chefe. A estratégia do momento já não agrada ao chefe. Esta é uma corrente. A outra corrente é que o Kalunga já excedeu o tempo de mandato. Ele está lá há muito tempo. Então há correntes que defendem essas duas posições. Mas para mim, que sou da Jura, e como se deverá saber, nós a Jura estamos fora do CNJ, é pelo posicionamento do Kalunga, conforme eu já disse. O Kalunga não soube se posicionar como líder do CNJ. O líder do CNJ deve ser um indivíduo mesmo, que diríamos, apartidário, ou que demonstra ações apartidárias. Mas o Isaías Kalunga fazia ativismo acérrimo, faria publicidade acérrima, não ao presidente da República, mas ao presidente do MPLA. E evidentemente que nós, a Jura, com responsabilidade de Estado, pertencente a um partido que tem princípios concretos para atingir o poder político, não deveríamos estar a aceitar aquelas brincadeiras que o Kalunga fazia no CNJ. Evidentemente que tínhamos que sair. E até agora saímos. E, volto a repetir, a Jura saiu renegando benefícios, né? O CNJ tem benesses, como sabem, tem casas, tem carros, tem crédito. Nós deixamos tudo isso, não estamos lá. Entendemos que tínhamos que salvaguardar aquilo que era o interesse patriótico, de que atingir o poder político, porque não podíamos cair nessa jogada do CNJ só porque vão dar casa no Quilamba, vão dar casa sei lá onde, ficar a atender as brincadeiras do Kalunga de fazer publicidade do partido do MPLA. Nós tínhamos que renegar. Muito bom, muito bom. Já estamos no final do programa. As últimas considerações. Bem, eu acho que do nosso lado estamos satisfeitos. Dizer que estamos disponíveis para qualquer ação. Sentimos-nos que, quanto jovens, temos a obrigação de participar, de contribuir de várias formas. E, a olhar para o contexto presente, a ideia que temos de contribuir tem a ver com essa diversidade de ideias e encontrar caminhos que resolvam rápido e melhor o problema da juventude, dos angolanos. Eu acho que nisso nós, quanto jovens, vamos indo fazendo. O outro, sim, eu queria deixar um apelo à juventude de continuar a resistir. A juventude deve continuar a acreditar, deve continuar a sonhar, e os jovens devem criar pontos de convergência, criar ações de convergência que encontrem o melhor caminho. Eu acho que o jovem deve ter voz, o jovem deve ter coragem de explicar-se. Ou seja, não são os mais velhos que vão nos dar espaço. A juventude deve encontrar o seu próprio espaço. Eu acho isso importante, na medida em que temos que nos capacitar. E quando eu digo capacitação, não é só do ponto de vista superior, que eu acho também fomos mal acostumados pelo regime. Quer dizer, eles interpretam pessoa formada quando terminou a licenciatura ou mestrado, e nota-se isso pelo título. Ao passo que um bom pedreiro, um bom mecânico,
bem reconhecido, também consegue ser o seu mérito, consegue ser a sua acreditação. Mas depende daquilo que é a filosofia que o partido da situação vende, os títulos que o partido da situação vende. Se um dia tivermos um pedreiro lá na Assembleia, né, um pedreiro, um bom mecânico na Assembleia, talvez eles também tenham o sonho de acreditar. E é nesta filosofia que nós, a juventude, entendemos. Por isso, você que é jovem, portanto, continua a acreditar, ainda é possível lutarmos pelo nosso país. Eu tenho estado a dizer, a imigração não resolve o nosso problema. Há muitos cérebros a fugirem para o estrangeiro, né, à procura de melhores condições. Muito recentemente nós vimos jovens bancários que estão a deixar aqui de ser gerentes de banco para ir lavar louça em Portugal, para ser garçom em Portugal, para ser condutor de ônibus em Portugal. É uma tristeza, é uma vergonha para o país. Eu sinto que a juventude precisa encontrar aquilo que é o seu sentido patriótico e resiliente. Falta pouco, durou, falta pouco. Nós vimos que nós em Angola ficamos um bom tempo daquilo que é o processo de colonização. Mas quando os jovens disseram basta, bastou mesmo. E hoje estamos aqui nesta paz, estamos aqui nesta democracia, é fruto de uma coragem, é fruto de resistência. Então sinto que o jovem deve encontrar esta coragem no contexto daquilo que é a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, olhando também aquilo que é a democraticidade. Não vamos usar a força, mas com inteligência e sabedoria conseguimos chegar lá de forma unida. Conseguimos chegar lá. Assim foi mais uma edição do LSL Cast. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino. E o nosso convidado de hoje foi o secretário provincial da Jura em Luanda, Confusões Tavares. Suspensas. Essa parte não pode falhar. Não entendo. Secretário provincial da Jura em Luanda, mas estou com funções suspensas porque estou a apoiar uma candidatura de engenheiro Adalberto Costa Júnior. Assim mesmo, do jeito que ouviram. Estamos juntos e forte abraço. Sim,